estratégias aqui no Brasil. Isso é conhecido, não estou inventando dados. Qual foi o processo? Fake news por redes sociais. Conclusão de tudo isso, tivemos a ascensão e a eleição de um candidato que foi promovido pelas redes sociais através de uma estrutura chamada criação de robôs, robôs virtuais, não são aqueles robôs físicos, são robôs que existem. Robôs são computadores que replicam mensagens, podem ser verdadeiras ou não. Saem replicando mensagens, replicando, jogando nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e vão replicando, replicando, e como diziam os estrategistas da época de Adolf Hitler, uma mentira repetida tantas vezes acaba se tornando realidade na mente de cada pessoa, de cada indivíduo. E isso vira um pensamento coletivo. Foi o que aconteceu. Muitas notícias falsas, algumas não, outras, uma boa parte sim, foi utilizado como estratégia de marketing através das redes sociais. Ou seja, ao invés da mídia tradicional fazer a campanha do candidato que ganhou, a mídia tradicional fez a campanha de um candidato que ficou só com 3% das intenções de voto. E já o candidato vitorioso acabou sendo eleito por essa mesma estrutura de redes sociais que foi feita lá nos Estados Unidos. E aí você deve estar se perguntando, mas isso não seria considerado crime? Bom, exatamente porque as redes sociais, as mídias sociais atuais, elas são relativamente novas na nossa sociedade, ainda não existe na legislação brasileira e na maior parte dos países do mundo algo que trate como criminoso a manipulação do pensamento coletivo através das redes sociais. A distribuição de fake news, ela não é considerada crime quando você utiliza robôs para fazer a replicação, né, para replicar esses assuntos, essas temáticas ou essas mensagens. O que é passível de ser considerado crime é a mentira em si. Se você distribui uma mensagem mentirosa a respeito de alguém, aí sim é considerado crime. Mas utilizar robôs para fazer a multiplicação instantânea, quase que instantânea, de pensamentos, ideias através de robôs contratados por empresas que trabalham no mundo inteiro com essa finalidade, isso não é considerado crime. Na verdade, quando isso foi criado como uma tentativa de fazer estratégias de marketing para empresas. Só que o meio político se apoderou dessa estratégia, passou a fazer ampla utilização desse recurso, dos robôs, e, consequentemente, a prova de que funciona, e funcionou e continuou funcionando, é que levou à vitória um candidato que não tinha tanta força assim no início da corrida eleitoral nos Estados Unidos, e a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Então, isso mostra como um indivíduo, ou seja, qual o indivíduo? Aquele que era o homem de marketing do presidente dos Estados Unidos, que também fez a campanha do atual presidente do Brasil durante o processo eleitoral, um indivíduo, usando uma estratégia de marketing por redes sociais, foi capaz de influenciar toda uma sociedade. Afinal, esse candidato que foi apoiado por essa estratégia de marketing elaborada e pensada por um único indivíduo, conseguiu fazer toda a eleição conseguiu manipular a sociedade ou convencer a sociedade para a eleição de um candidato. Então, essa é uma prova de como nós, sociedade, e esse é o objetivo da sociologia, a compreensão, né, desses processos sociais, uma pessoa, usando de uma estratégia de marketing digital, conseguiu influenciar toda uma sociedade. Por outro lado, se só esse ser pensante que criou toda essa estratégia fizesse o trabalho sozinho, dificilmente teria chegado à vitória o candidato que ele estava apoiando. Para isso, foi necessário que ele iniciasse a utilização de estratégias de marketing via robôs, em redes sociais, sozinho, mas contando que aqueles que que sentissem empatia com as mensagens ali passadas por esses mecanismos automatizados, fizessem o trabalho de replicar, de repostar, de reenviar as mensagens, e assim dando muito mais força ao processo eleitoral daquele determinado candidato. E assim foi feito. E aí virou o oposto. Foi quando a sociedade começou a influenciar indivíduos através das redes sociais.
Então, nesse exemplo que eu estou passando, houve os dois processos que a sociologia tenta analisar. O indivíduo influenciando a sociedade e a sociedade, mais adiante, influenciando indivíduos e fazendo mudanças de processos sociais. Bem, a nossa aula hoje é rápida, né? Como vocês perceberam, o texto foi lido já por completo, o assunto é curto mesmo, e aí eu quero lançar então aqui, no final dessa aula gravada, que você reflita, do ponto de vista sociológico, até que ponto, como cidadão, como participante de um conjunto de uma sociedade chamada sociedade brasileira, até que ponto você é uma pessoa influenciável? Ou ainda, até que ponto você, como participante dessa sociedade brasileira, é um ser que influencia pessoas? Você é um influenciador. Esse é o papel da sociologia. Independentemente de ficar aqui desejando, de ficar aqui fazendo a apresentação de quem é o correto, quem é o errado da história, não é aqui a finalidade da sociologia. A finalidade da sociologia é fazer que cada um perceba, nesse primeiro momento, que nós somos seres influenciados e somos seres que podemos influenciar. E a pergunta que eu lanço é: você é um influenciador ou você é uma pessoa influenciável? Aí você, provavelmente, por serem vocês serem muito jovens, vão ficar ainda em algumas dúvidas. Eu não sei, professor, não sei dizer se eu sou uma pessoa de influenciar. Alguns até vão achar que são influenciadores, mas muitos vão ficar naquela dúvida. Não sei dizer se eu sou um influenciador. Mas com o passar do tempo, com a maturidade chegando, vocês adquirindo mais idade, provavelmente vocês vão passar a ter uma bagagem de vida maior, uma capacidade de discernimento das questões sociais, políticas, enfim, comportamento humano de um modo geral, mais evidente, mais apurada. E aí, com isso, você provavelmente vai começar a, sem perceber, de uma forma mais natural, a influenciar. Muito provavelmente você vai começar a influenciar outras pessoas à sua volta, baseado no que você aprendeu na escola, baseado no que você aprendeu nas suas relações em sociedade, em comunidade, no bairro, na cidade onde você mora, influenciado também muitas vezes pelo comportamento coletivo de grupos religiosos, como igrejas e outras matrizes religiosas, e também o ambiente familiar. E esse, inclusive, é muito importante, né? Onde muitos de nós vamos replicar ou vamos influenciar outras pessoas à nossa volta a partir do meio familiar em que nós fomos formados, as influências que nós recebemos durante toda a nossa vida, desde a nossa infância até a nossa vida adulta. Enfim, a filosofia, ela tem como finalidade fazer-nos parar para pensar. Até que ponto estamos sendo influenciados e até que ponto estamos influenciando. Independentemente de você ser o influenciador ou influenciadora, independentemente de você ser influenciado ou uma pessoa influenciável, o mais importante é perceber que esse processo existe e que ele é o foco de estudo da sociologia e que nós temos é que estar atentos para saber até que ponto essas influências que nós sofremos são positivas ou são negativas e até que ponto essas influências que nós exercemos são positivas ou são negativas, para que a gente possa sempre estar buscando os melhores meios de influência, seja sobre nós ou para outras pessoas, ok? E leve então peço que vocês levem essa reflexão desse momento, dessa aula, e que busquem sempre os melhores argumentos ou as melhores, como eu vou dizer, fugiu a palavra, o melhor pensamento na hora de influenciar alguém. Ou seja, busquem os melhores valores, utilizem o método científico antes de você sair defendendo ideias, antes de você sair defendendo causas, antes de você abraçar causas para poder fazer a sua influência social, seja debatendo na igreja, seja debatendo nas redes sociais, seja debatendo dentro de sala de aula, ou até mesmo no ambiente familiar, em grupos eletrônicos, já que estamos falando das redes sociais bastante na aula de hoje. Busque, antes de iniciar processos de influência, busque perguntar a si próprio: mas eu estou defendendo tais valores baseado em uma certeza,
de que isso que eu estou defendendo é o mais correto, ou é apenas eu estou replicando meramente como se fosse um papagaio aquilo que me falaram e eu mesmo sem pesquisar a fundo acabei repassando? Até que ponto aquilo que você está repassando não é fruto de um processo de influência que você recebeu e que muitas vezes não retrata a realidade? É uma coisa que nós temos que ter cuidado. Buscarmos influenciar pessoas é totalmente válido. Afinal, quem não gosta de repassar aquilo que acredita? O mais preocupante em todo o processo é saber se realmente aquilo que você está desejando influenciar pessoas, aquele seu pensamento, está respaldado, baseado em argumentos científicos válidos. Não dá para a gente continuar acreditando no Brasil e no mundo em argumentos de influenciadores ou ditos influenciadores que continuam afirmando, por exemplo, que contrariando toda a academia, todo o conhecimento científico já produzido pela humanidade até hoje, continuar tentando provar que a Terra não é redonda, de que a Terra é chata. Aí você vai estar influenciando pessoas a acreditar numa ideia falsa, que não tem respaldo técnico, não tem respaldo científico, não tem nenhum apoio que confirme a sua argumentação. Então é isso que eu estou desafiando a vocês, que vocês utilizem conhecimento sociológico para compreender que tem que ser, que o nosso pensamento, a nossa forma de influência social deve se processar através de método científico. Antes de sair influenciando pessoas, antes de sair defendendo teses, nós temos que buscar a argumentação para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós cremos, baseado em informações cientificamente comprovadas. Ok? Bom, por hoje a gente encerra essa aula gravada. Peço a todos que leiam, então, essa segunda aula do material da apostila chamada Atividades Autorreguladas. Apresenta no final desse capítulo, do capítulo 2, da aula 2, tem aí mais uma atividade, né, um exercício para ser feito. Pode ser feito, eu não vou pontuar esse exercício por hora. Pode ser que mais adiante eu venha sentir a necessidade, mas por hora eu não vou pontuar, mas eu recomendo que faça esse exercício. E fiquem atentos que as nossas aulas, quando não ocorrerem online, ao vivo, serão gravadas como na data de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Eu peço que vocês, após assistir essa aula, que será replicada no YouTube, que vocês me ajudem colaborando, clicando no sininho e ao mesmo tempo fazendo a sua inscrição no canal, porque afinal o YouTube coloca, entre outras configurações, né, para viáveis, a necessidade de receber likes, ou seja, curtidas, para que a gente possa ser mantido o canal no ar. E o meu objetivo não é financeiro, o meu objetivo é apenas ter um meio de comunicação com os alunos, tanto os meus alunos como alunos de outras escolas, nesse período de pandemia. E quem sabe mais tarde, depois de passar dessa época, esse período da pandemia, que a gente possa continuar usando essa estratégia, dependendo da reavaliação necessária mais adiante. Pessoal, agradeço a atenção, quem esteve comigo até agora. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso, e até a próxima teleaula.